Mundial de Clubes vai distribuir 5,8 bilhões de reais em premiação aos clubes. Os representantes brasileiros, você sabe, são Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Vão ganhar 87 milhões só pela participação de reais. E o time campeão pode faturar perto de 575 milhões de reais. E aqui você sabe, olha aí, não precisa nem falar, o milagre da multiplicação dos pães está na tela aí. O Rodrigo, explica para gente, o Igor também participa conosco. É dinheiro que não acaba mais, hein, amigo? Pois é, Marcinho, você lembra que a gente já fez até um programa sobre isso, né? A gente estava discutindo de como que ia ser, como é que estava o debate ali para ver como é que ia ser a divisão de dinheiro e quanto que a FIFA ia ter disponível. Acabou que ela conseguiu ter um montante considerável, né? US$ 1 bilhão, que aí dá esses 5,8 bilhões de reais, né? Na conversão de hoje. E aí para ser distribuído entre os 32 clubes. E tem uma divisão, é mais ou menos assim, metade mais ou menos, não é exatinha a conta, mas metade é feita ali em cotas fixas e metade por desempenho esportivo. Só que essas cotas fixas não são iguais. E aí como é que funciona? A cota dos nossos sul-americanos aqui, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense, mais o River e o Boca Juniors, que também o mesmo valor, é 15,2 milhões de dólares, 87 milhões de reais. Eles são a segundo degrau, depois dos europeus. Os europeus a gente não tem detalhado, mas o valor deles é entre 13 e 39. Obviamente que não é muito difícil adivinhar que o Real Madrid está no 39, né? E provavelmente o Salzburg deve estar no 13, digamos assim, né? 12, 13 foi o número que eu ouvi, o 38, 39 do outro lado. É uma diferença, já estava previsto, a gente tinha discutido isso aqui, né? Que eles provavelmente fariam cotas diferentes, porque os europeus têm essa coisa da marca deles que vale muito mais. Na Champions League já tem isso, né? A Libertadores que não tem, a gente vai ver. E aí eles têm essa cota fixa e depois as outras são por classificações. Eu acabei não botando aí, mas vitória vale 2 milhões de dólares e empate 1 milhão de dólares. 1 milhão de dólares, né? E aí você vê oitavas, e aí vou lembrar que a projeção que a gente fez, que era em torno de 20 milhões de euros, né? Mais ou menos se você chegasse até oitavas, a projeção que o Flamengo tinha feito. Não está muito longe da realidade, se a gente for pensar, né? 15 milhões ali na participação fixa, se ganhar vai para os 22 milhões de dólares ali, né, nas oitavas, põe ali mais uma vitóriazinha, varia uns 24, 25 milhões de dólares, e para uma projeção de 20 milhões de euros. Então, um clube brasileiro que chega até as oitavas pode aí somar uns 120 milhões de reais, 130 milhões de reais, que é a projeção que a gente está fazendo aqui esportivamente realista, né? Pode ser que alguém surpreenda e tenha uma campanha incrível e tal, mas é a projeção realista olhando os embates. E você vai somando, a premiação é 40 milhões de dólares para o campeão e ali acumulando para 7 jogos, um time ganhar. Os brasileiros, eu fiz esse cálculo de 100 milhões de dólares que eu fiz, é assim, um brasileiro que fosse campeão ia ganhar 96 milhões de dólares. Você pega aí para ser campeão, ele teria que ganhar alguns jogos, né? Então, alguns pelo menos, né? Ele estaria ali passando 100 milhões de dólares, daria um pouco mais, 102, 103. Então ia bater entre esse valor aí, 575 milhões de reais, e 600 milhões de reais, algo nessa casa. Agora você imagina, se a cota dos brasileiros, a cota, a receita de brasileiros ali, dos mais ricos, né, que são Flamengo e Palmeiras, está em 1,4 bilhão, 1,2, 1,3, né, no caso do Palmeiras. Se você tiver uma receita numa competição só de 600 milhões de reais. É uma coisa que é para desequilibrar os 2, 3 próximos anos ali, em termos de contratação de jogador, né? E por uma competição de 7 jogos, né? Então ela teria um valor, a FIFA ali está vendendo como uma competição mais bem remunerada de clubes do mundo, e eu acho que a gente pode dizer isso. Eu vou mostrar ali com a comparação com a Champions League, ela está no patamar, eu diria até mais acima do que da Champions League, considerando que ela tem menos jogos que a Champions League, né? Pois Vamos é, lá, só tirar uma dúvida para mim, se a gente puder ainda voltar na tela anterior. Igor, o time que passar então para as oitavas ganha 7,5 de dólares cada clube, né?
Porque eu recebi essa pergunta aqui também, pessoal em Sim, dúvida. cada Então clube. é isso, cada Isso. clube. Marcinho, Fala. a gente vai fazer, Rodrigo, tem a próxima tela a comparação com a Champions, mas acho também um pouco para pensar, né, o quanto esse impacto pode ser significativo nesse curto espaço de tempo, né? Esse torneio de um mês, que para a gente transpor aqui para as competições nacionais que a gente tem, vamos dizer, a Copa do Brasil esse ano, né, para o campeão, pode pagar até 100 milhões. Então é como se reduzisse uma temporada inteira de uma competição num espaço de tempo muito restrito, enfim, é uma intensidade de verba, 100 milhões de reais que eu estou mencionando, tá? Da Copa do Brasil. É uma intensidade de verba muito significativa para esse orçamento dos clubes. O Rodrigo acabou de mencionar o impacto que pode ter para clubes, mesmo para clubes que estão passando da casa do bilhão em termos de receita por ano, né? O Palmeiras conseguiu esse ano, de 2024, o Flamengo já tem feito isso há 3, acho que anos consecutivos, se não me engano. Mas acho que vale a gente ressaltar o tiro a curto prazo e um dinheiro que não vai chegar para o cofre do clube parcelado, né? Ele vem tudo numa tacada só. Então, quando a gente faz referência à venda de jogadores, por exemplo, né, nas receitas dos clubes, porque fulano esse ano vendeu 200, 300 milhões de reais em venda de jogador, né? Arrecadou com isso tudo. Muitas vezes essa verba, na prática, ela é parcelada, mas diferentemente do que acontece no Mundial em competições, essa verba chega à vista. Então, Na dá hora. um gás, uma injeção que o clube Sim. realmente consegue desfrutar disso praticamente de imediato, né? Com essa verba toda que vai cair na conta. No Pix, né, Rodrigo Matos? Vamos comparar então com a Champions League, a próxima tela para vocês, ó. Olha isso aí, cota fixa 18,6 milhões de euros, 115 milhões. Quais são os critérios de distribuição? Cota fixa, participação de mercado, classificações, premiação total 2,467 bilhões de euros, 15 bilhões de reais, prêmio do vice é de 106 milhões e o prêmio para o campeão 155 milhões de reais. Rodrigo, para atrair as grandes marcas europeias, só no cascalho, né, filho? Porque é final de temporada dos caras, né? Complicado. Isso é uma coisa que a gente tinha comentado aqui. O principal era você trazer uma competição atrativa no ponto desses grandes clubes, grandes marcas quererem disputar ela de novo e ela se sustentar. E foi o que eles conseguiram. Eles conseguiram ali uma receita de 2 bilhões de dólares, 1 bilhão de TV, mais patrocínios, e aí vai entrar a venda de ingressos, e vai pagar os custos. A intenção da FIFA é 0-0, ela não ganha nada, e aí ela consegue atrair. Aí você olha a Champions League, eu não tô, a gente não pode comparar esse 155 aqui com os 575, porque aí você teria que somar todas as fases, né? Não Claro. daria para fazer essa conta, porque tem essa cota de mercado e tal. Mas pela conta que eu fiz aqui, o patamar é parecido. É parecido com o da Champions. Então, o cara vai para uma competição que ele passa 30 dias só e joga no máximo 7 jogos, e ele tem uma receita parecida com a da Champions, que ele tem que jogar durante o ano inteiro, e ele joga no máximo, e aí está aí 15 jogos, Vale a é a pena. competição é a competição com a remuneração por jogo maior do mundo, nesse momento. Isso a FIFA conseguiu trazer, e ela, por isso, vai deixar os caras felizes, né? O cara do Real Madrid vai falar assim, ó, cara, tem 40 milhões de dólares aqui garantido, 39, né? Mais as minhas vitóriazinhas aqui e tal, eu já vou para um patamar ali que, se eu chegar perto do título, eu já estou perto dos 100 milhões de dólares. Não dá para reclamar, né? Mesmo para o Real Madrid, que é um clube que tem, eu acho que a última vez era 700, 800 milhões de euros, pode ser que já esteja em mais. Hoje em dia, eu acho que até que chegou na casa do bilhão, mas você põe 100 milhões de dólares, de repente, se ele conseguir, é quase 10% da receita do cara. Então, No não é meio pouca do ano, coisa, né? não é É. mesmo. E a tendência, né, Igor, é que o Real Madrid passe com vitórias, né? Não vai capengar e chegar numa semifinal nos pênaltis, né? É, Rezando para e, passar. e esse é um movimento, Massini, Rodrigo, né, muito político que o Infantino fez, né, de conseguir atrair esse dinheiro. E 6 dias atrás ele estava postando uma foto de um encontro que ele teve com o presidente da Associação Europeia de Clubes, que é justamente o presidente do PSG, o Nasser Al-Khelaifi. Então, antes dele trazer a público a FIFA vai trazer 1 bilhão, ele nitidamente, né, ele mandou essa mensagem trazendo
o Nasser para dentro da FIFA, da estrutura da FIFA, para ter essa reunião, e ele justamente na postagem que fez, comentou, né, que é muito bom ter a ECA, né, que é a sigla da Associação Europeia de Clubes, junto nesse barco aí, para fazer uma competição inclusiva, porque vai dar um prêmio interessante, vai ser uma competição baseada no mérito. Então, ele fez os passos políticos também para atrair os europeus, não só, obviamente, com a base do dinheiro, né, saindo aquele cachorro que vai atrás da salsicha, do pedaço de carne, mas também conseguiu costurar politicamente para que isso tudo pudesse convergir no interesse dos europeus, para também não desprezar a competição, e aí fazer o que a FIFA quer, de ter uma competição dela com a robustez do Mundial de Clubes de 4 em 4 anos. Então, replicando Então, essa aqui é a pergunta, Mundial Igor, de Seleções. que eu faço para você e para o Rodrigo, que é a pergunta que está aqui no nosso chat no YouTube, a nossa enquete, que é a seguinte: este modelo se sustentará para daqui 4 anos acontecer novamente? O que vocês acham? Começo com você, Rodrigo. Você acha que é possível que isso se sustente? Porque a indústria do futebol está gerando cada vez mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E eu me pergunto se isso não vai ter um teto, ou se isso não vai chegar num lugar que, ó, daqui não dá para ir passar mais. Porque é impressionante, para mim é muito impressionante como, depois da pandemia, novamente nós tivemos um mercado, uma indústria do futebol brutalmente inchada, com valores incríveis, espetaculares, né? Pagando para que as competições aconteçam. O que você prevê? O que você acha que pode acontecer? Então, Marcelo, a nossa grande dúvida era quanto que a FIFA ia gerar de receita para os clubes para ver se eles iam continuar atrativos, e ela ia conseguir fazer a segunda edição. Ela conseguiu trazer um dinheiro significativo e atrair os clubes. A questão, tem algumas dúvidas sobre o acordo com a DAZN, que é o principal acordo de US$ 1 bilhão. Se existe dinheiro da Arábia Saudita nesse acordo, né? A Saudita comprou uma parte da DAZN logo depois dela comprar os direitos. Então, esse direito, de fato, você ia conseguir no mercado de qualquer jeito, e a gente já lembra aqui que a FIFA entrou com os patamares de Copa do Mundo e não conseguiu esse dinheiro no mercado. Mesmo sem a ajuda dos sauditas, se conseguir, sim, eu acho que eles vão se estabelecer, e inclusive fazendo essas alianças. O Nasser, citado aí pelo Igor, ele é também o maior aliado do Ceferin, que é quem está sendo atacado, digamos assim, que é o presidente da UEFA, né? E de quem estão tentando tomar espaço dele, porque ele tem a Champions dele, e aí o Infantino está criando a Champions dele, Infantino, que é uma Champions de 4 em 4 anos, que é a Copa do Mundo. Então, também é simbólico esse movimento político. Eu acho que, conseguindo esse dinheiro, ele conseguiu na primeira edição, talvez por esse acordo, né? Tem essa desconfiança de que teve uma ajuda saudita, mas conseguindo firmar, né? Aí sim, ele conseguiu atrair com um valor significativo. Os clubes vão achar, vou jogar um mês aqui, vou levar uma receita uma receita desse tamanho, quase da receita do patamar da Champions League. Para ele vai ser muito interessante. E para os outros clubes, para a América do Sul, nem se fala, né? O cara vai lá jogar um mês e ele tira uma receita que é metade da receita do brasileiro, que ele passa o ano inteiro jogando.